Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica. Eu já até perdi a conta de qual aula é essa. Eu sou o professor Júlio César e isso eu não esqueci não. Meu nome é difícil de esquecer, né? Também eu tenho esse nome desde que era criança, né? Já era para ter me acostumado mesmo. Equação segmentária da reta. Esse é o nosso assunto. Percebam que ainda é a equação da reta, porém não é a equação geral, é a equação segmentária. Não é uma equação tão falada assim na escola, mas também existe. Vamos comentar rapidinho, ela é bem tranquilinha. O que vem a ser a equação segmentária da reta? Segmentária. Vou até colocar dois tracinhos aqui, ó. Considere um caso em que nós tenhamos um plano cartesiano, aqui ó, nossos eixos, abscissas e ordenadas. E aí nesses eixos nós tenhamos, ou melhor, nós tenhamos ainda uma reta que eu vou chamar de R, como de costume. E aí acontece o seguinte caso, um ponto da reta R está cortando o eixo Y. E outro ponto está cortando o eixo X. Tá? Isso acontece, na verdade, com todas as retas, né? Sempre tem pontos cortando o eixo Y e eixo X. Inclusive, nós temos um caso em que o mesmo ponto corta os dois, né? Assim, assim. Na verdade, infinitos casos, né? Porque vai variando de acordo com a inclinação. Mas volta para cá. Esse caso é específico porque nós temos aqui a origem e esse ponto P. Quais são as coordenadas? Olha que interessante. Ele tem uma coordenada em x, que é o x do P. Tudo bem? Só que em y, como ele está justamente no eixo x, e como o ponto está no eixo x, ele não consegue estar acima do zero em relação ao y, claro. Tá? Então não é positivo, também não consegue estar abaixo, ele está justamente no eixo x. Se eu projetar para o y, ele bate aqui no zero, não é nem mais nem menos, então aqui vale zero. Quando eu olho para o ponto Q, o que é que nós temos? O x dele, cai não, o x dele, se eu projetar, vai bater justamente no zero, nem para a direita, positivo, nem para a esquerda, negativo. Então, o que nós temos aqui? Nem mais nem menos, é zero. O que aconteceu aqui vai acontecer aqui, só que ao contrário. O x é zero e em y ele tem o y do ponto Q, né? Ponto Q. Estou chamando de Q. Quase coloquei y de P, mas o P é esse ponto aqui. Esse é o Q. Deixa eu só melhorar aqui para a gente não confundir esse Q com um zero. Tudo bem. E aí o nome equação segmentária. Nós sabemos que se aqui é zero, então o que está valendo para a gente, assim, questão de comprimento, que vai destacar esse ponto, tá? O zero é importante, mas o que vai destacar a posição desse ponto é o x do P, a sua projeção ortogonal, que na verdade já está no eixo x. Não preciso nem fazer o tracejadinho, ele já está aqui. Então, o que vai destacar, o que vai ser realmente muito, muito importante para identificar esse ponto é essa distância da origem até aqui. Do zero até aqui. E quanto que vale do zero até o x do ponto? O x do ponto, tá? Esse tamanho aqui, ó, é o x do ponto P. Nesse caso, nós podemos usar a mesma ideia, só que agora, enquanto aqui o importantão, estou inventando palavra, era o x, aqui vai ser o y, tá? Porque o x é nulo. Então aqui nós teremos o y de Q. Y do ponto Q. E aí nós temos um segmento aqui, ó. O x do P é um segmento. O y do ponto Q é um segmento também. Será que o nome segmentária tem a ver com esses segmentos? Fica para você aí como pesquisa, tá bom? E depois comenta aí para ajudar a gente. Vamos lá. Então, nós temos essa situação. Agora, como qualquer reta, nós podemos determinar sua equação. É isso que nós queremos, a equação. Nós podemos determinar a sua equação a partir de um cálculo de determinante, né? E como que nós montamos isso?
Vamos lá? Primeira linha, coordenadas genéricas de um ponto qualquer, tá? X, Y e 1. E isso já foi comentado em aulas passadas. Se você não viu, volta lá para ver, tá? Tá bem detalhadinho para todo mundo conseguir acompanhar. Legal. Segunda linha, um dos pontos dados, vou colocar o P, ordem alfabética, né? P, depois o Q. Então nós teremos aqui, ó, X do P. E o Y é zero. Você não tem ideia do quanto o zero no determinante vai nos ajudar. E aí finaliza com 1. Agora, coordenadas do outro ponto. O X do ponto Q é 0. O Y do ponto Q é YQ. E finaliza com 1. Essa fileira de uns, essa coluna de uns, nós já também explicamos por que tem, tá? Você pode voltar lá e ver, ou eu falo de novo, é para deixar a matriz quadrada para poder calcular o determinante. Se é o determinante que vai gerar a equação de uma reta, com certeza isso aqui vai dar zero. Foi provado já numa aula anterior. Vamos resolver isso? Eu vou colocar isso igual a zero mais para a direita, tá? Primeiro eu vou copiar aqui, ó, as duas primeiras colunas, x do ponto P e 0, que é o x do ponto Q. Segunda coluna, y, 0 e y do ponto Q, onde 0 é o y do ponto P e YQ é o y do ponto Q, né? Isso aí já está bem tranquilo. Essa ideia de copiar as duas primeiras colunas é da regra de Sarros ou de Sarri, como você preferir, tá? Só para a gente poder calcular os determinantes de ordem 3, e eu sei que isso aqui será igual a 0. Vamos lá, então vamos começar a pegar uma outra cor aqui. Multiplicando, ó, tem 0 na multiplicação, vai dar 0. Você pode ter 1 milhão de fatores. Se tiver um 0, a conta vai dar 0. Aqui, 0 também. Preciso anotar? Se é 0, não precisa. Elemento neutro da adição. Mas estou colocando por uma questão de indicação, só para a gente entender de onde veio cada coisinha. Aqui, ó, XP vezes YQ. XP, YQ. Eu não sei quanto vale cada um. Eu vou deixar assim, anotado, indicada a multiplicação. Para cá, ó, passou no 0. 0. Aqui, x que multiplica YQ. Só que é positivo, aqui troca o sinal. X, YQ. E aqui, ó, XP, sistema operacional, ó, a propaganda, que multiplica Y, que multiplica 1. Vai dar XP e Y, porém negativo. XP Y negativo. Eu vou colocar um mais aqui só para indicar que eu estou somando isso aqui, tá? 0 não é nem mais nem menos, só para indicar que eu estou somando. E tudo isso daqui tem que dar 0. E agora, será que eu consigo melhorar isso aqui? Sim. 0 mais 0 mais 0, 0, isso aqui não vai mudar nada, então eu vou dar uma organizada. Eu vou deixar assim, ó, x, y, q, esse y tem que estar... Deixa eu melhorar aqui, tá? X, y, vezes y do ponto Q, que é negativo, menos o x do ponto P vezes y, mais o x do ponto P vezes y, Q. Esse Q aqui ficou muito grande, né? Volta. Agora ficou muito feio. Tá difícil. Aí, garotão. Agora foi. E tudo isso igual a 0. O que eu posso fazer agora? Aqui eu tenho x com o y do ponto Q. Aqui eu tenho o x do ponto P com o y. E aqui eu tenho o x do ponto P com o y do ponto Q. Note que esse aqui é o diferentão, né? Esse aqui eu tenho x com uma coordenada, x do eixo x, né? Daquela fileira que tem valores genéricos. Um valor genérico com uma coordenada. Outro valor genérico com outra coordenada. E aqui, duas coordenadas. O x do ponto P e o y do ponto Q. X do ponto P e y do ponto Q. Que são os nossos
pilares disso aqui tudo. Então eu vou isolar esse cara, vou jogar ele para lá. Menos x, y, q, menos xp, y, esse é mais, foi para lá, menos xp, y, q. Uma coisinha que nós fazemos sempre, e eu já fiz em outra aula, se todos são negativos, vou multiplicar tudo por menos 1, vou encontrar uma equação equivalente, onde todos os coeficientes que eram negativos passam a ser positivos. E, a partir daí, eu posso agora dividir tudo por... Deixa eu fazer aqui a barrinha primeiro. Isso. Eu posso dividir tudo isso daqui por xp yq. Tanto o lado de lá quanto o lado de cá. Se eu colocar uma barrinha aqui, eu terei uma soma aqui em cima. Aqui embaixo eu terei xp yq. Eu posso fazer com que isso daqui seja aberto em duas frações. Rascunho, rapidão. A mais B sobre C. Isso é igual a sobre C mais B sobre C. Geralmente nós fazemos o contrário, né? MMC, nem precisa de MMC. Denominadores iguais, você conserva e soma em cima. Agora eu vou fazer uma abertura em duas frações. Então, eu vou ter, no fim das contas, isso daqui, ó. XP YQ. E aqui também XP YQ. O que eu consigo aqui, ó? Nessa fração, esquece o restante. YQ cancela YQ. Olha essa e esquece o restante. XP cancela XP. E aqui, ó, esse número dividido por ele mesmo vai dar 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Tem que ter um cuidado. 0 sobre 0, 0 dividido por 0 não vai dar 1. Isso aqui, na verdade, é uma indeterminação matemática, coisa que a gente pode comentar num outro momento, tá? Aí pode vir uma pergunta. Então, será que esse valor não é 0? Eu tenho que ter garantia. Para dividir por alguma coisa, eu tenho que ter certeza de que essa coisa, esse divisor, não é 0. E eu consigo garantir que não é 0? Vamos pensar assim, ó. Eu não sei quanto vale XP, não sei quanto vale YQ. Mas, olha o nosso modelo. Esse modelo está indicando que o XP tem um comprimento diferente de 0. Tá? Não é um segmento nulo. Então, o XP não é 0. Para que isso aqui seja 0, o YQ tem que ser 0, então. Só que o YQ também tem um comprimento não nulo. Não é um segmento nulo. Ou seja, os dois são positivos. E quando eu multiplico dois números positivos, eu não consigo anular. Não vai dar 0, né? Não tem como dar 0. Para ser 0, um deles tem que ser 0. E nenhum dos dois é 0. Então, isso aqui está garantido. Aí você pode pensar assim, mas e se o seu desenho está assim, conveniente para dar tudo certo? E se eu puxar essa reta para cá? Ó? Se eu viesse fazendo algo assim, ó, puxando essa reta, do jeito que ela está, ó, paralelamente? É uma boa pergunta. Ó, eu venho puxando. Chega uma hora que ela passa aqui, ó. E aí, tudo seria 0. O x do ponto P seria 0. O y do ponto P continuaria 0. O x do ponto y, do ponto Q, aliás, continuaria 0. E o y do ponto Q desceria aqui, ó, e também seria 0. Ou seja, tanto o P quanto o Q teriam as mesmas coordenadas e eles seriam, portanto, iguais. Seriam pontos coincidentes, estariam na mesma região do plano. Só que, aí é que tá. Isso aqui é uma hipótese inicial que eu deixei para colocar no final justamente para comentar. Para fazer isso aqui, nós consideramos logo de cara que P e Q são pontos diferentes. Tudo bem? Então esse caso em que os dois se encontram aqui não vai existir. Tudo bem? Então, com certeza isso aqui não vai dar 0. E aí nós podemos, primeiramente, limpar aqui o quadro. E agora continuar. Essa divisão vai dar x sobre xp
mais y sobre y que igual a 1. Eu tenho certeza que não vai ter 0 sobre 0. Então, esses dois números, que na verdade tratam-se do mesmo valor, quando eu divido uma coisa por ela mesma, não tendo 0, vai dar 1. E essa é a nossa equação segmentária da reta. Tá lá. XPYQ, da maneira que nós estamos acostumados aqui no canal a representar as coordenadas. Mas os livros geralmente chamam esse pedacinho, nesse caso, chamam simplesmente de P. Porque o outro é 0, então simplesmente P. E aqui simplesmente Q, tá? Um P minúsculo, representando... o meu P minúsculo tá igual ao maiúsculo, mas era para ser um minúsculo. Vou tentar fazer assim, então. Acho que melhora. Minúsculo, letras minúsculas, porque estão representando esse pedacinho aqui, ó, da retinha, tá? E aí a equação fica com essa cara aqui, ó. X sobre esse P mais Y sobre Q igual a 1. E embaixo do X, o tamanho que o ponto P tem no eixo X. E embaixo do Y, o tamanho que o ponto Q tem no eixo Y. E tudo isso igualado a 1. Essa é a equação segmentária. As duas formas estão corretas. Essa com a linguagem que nós adotamos aqui no canal, essa daqui com a linguagem que os livros geralmente trazem. Mas é simbologia, tá? Vai dar na mesma. Espero que você tenha gostado dessa aula. Pode se inscrever no canal, caso você queira. Pode curtir, pode compartilhar, pode comentar, fazer perguntas, fazer, acrescentar com algo interessante. Eu fico por aqui. Te espero na próxima aula. Muito obrigado e até lá.